Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para mostrar como que eu estou aplicando um conhecimento que eu adquiri há alguns meses atrás nessa época caótica que nós estamos vivendo de quarentena do coronavírus. Eu aprendi isso lendo sobre estoicismo. O que é esse tal do estoicismo? Ele é uma vertente da filosofia que não se preocupa com as causas maiores, como por exemplo, de onde nós viemos, para onde vamos. Não é exatamente disso que o estoicismo trata. Ele é uma filosofia prática que tem muito mais a ver com a nossa forma de pensar e principalmente com a nossa forma de agir perante as mais diversas situações do nosso dia a dia. Então vamos lá. Qual que é a máxima do estoicismo, né? O maior ensinamento que ele prega? É basicamente a gente conseguir ser capaz de dividir as coisas naquilo que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar. Então, como isso é uma filosofia prática, vamos aplicar isso ao nosso dia de hoje, que a gente está vivendo nessa era aí caótica do coronavírus. O que a gente pode controlar? Eu anotei aqui para ficar mais fácil. A gente pode controlar o fato de nós ficarmos em casa para evitar que essa doença se espalhe, certo? Nós podemos controlar o fato de nós lavarmos as nossas mãos também. E uma coisa muito interessante também é que nós podemos controlar o fato de comprarmos sempre com os microempreendedores. A gente pode dar preferência para as pessoas que vão ser mais impactadas durante essa crise. Ao invés de comprar um hambúrguer no McDonald's, a gente vai comprar um hambúrguer no pequeno. E isso a gente vai estar ajudando o ecossistema de restaurantes, por exemplo. Isso é um exemplo prático daquilo que a gente pode controlar. O que a gente não pode controlar? Exemplo, a velocidade que o vírus se espalha. A gente tem esses cuidados que eu falei, mas tem coisas que fogem do nosso controle. A gente não pode controlar também a gravidade do vírus, né? As características do vírus. Por exemplo, a gente sabe que ele afeta pessoas mais velhas. Tem casos também, obviamente, de mortes com pessoas mais jovens, mas ele tem essa característica de ser mais prejudicial a pessoas mais velhas. Esse tipo de característica do vírus a gente não tem nenhum controle sobre. Então, pelo estoicismo, nós não vamos depositar energia nessas coisas que nós não podemos controlar. Um outro exemplo é a taxa de mortalidade das pessoas. Tirando esses cuidados que eu já falei, a gente não pode controlar a taxa de mortalidade. A gente, como indivíduo, a gente não tem essa capacidade, além dos cuidados que eu já mencionei. Se vocês quiserem, vocês podem contribuir nos comentários com algumas outras ideias de coisas que a gente pode controlar e que não pode controlar. É interessante que grandes organizações estão tomando iniciativas bem bacanas, como por exemplo a Ambev. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, a Ambev está produzindo álcool em gel justamente por ser uma empresa de bebida e ter essa facilidade de produção de álcool. Então é uma forma de agregar para a sociedade, né? É uma grande empresa que tem essa capacidade de fazer uma coisa tão nobre. E o próximo tópico que eu quero trazer aqui é com relação ao consumo de notícias. Vai muito dessa ideia do estoicismo, de você separar coisas naquilo que você controla e aquilo que você não controla. Agora que você já separou e você já sabe o seu papel, como esses exemplos que eu dei, eu não vejo que cabe a você, ou a todos nós, gastar horas do dia vendo notícias na televisão que sempre são as mesmas. A única coisa que vai mudar é o número de mortes a mais de cada local. Mas agora, as precauções nós já sabemos. E eu vejo que está ocorrendo o seguinte: muitas pessoas estão gastando muita energia e tempo em busca de informações, novas notícias, querendo saber mais e mais sobre coisas que elas não têm o mínimo controle sobre. Quando a gente fica exposto ao conteúdo na televisão, vendo por horas e horas, a gente tem a falsa sensação que a gente está ficando mais informado, que a gente está crescendo de alguma forma, ficando mais inteligente. Só que é um conteúdo extremamente efêmero, é um conteúdo de curto prazo, são informações que não são informações que a gente pode carregar para a nossa vida inteira. As informações sobre o vírus têm um limite, justamente sobre o que a gente pode fazer, e o resto são coisas que nós não temos controle. Então o que é uma dica interessante para se fazer, principalmente durante essa época de quarentena? Gastar energia naquilo que você controla. O vírus vai passar, certo? E as pessoas que aproveitarem para se desenvolverem, seja lendo livros, seja fazendo cursos,
elas podem estar mais próximas de eventualmente serem capazes de poder impactar milhares e milhões de pessoas. Se você investir tempo em você, eventualmente você vai ter capacidade de controlar muito mais coisa do que hoje você controla. Exemplo que eu dei foi o caso da Ambev. Se você se especializar, se você tiver um grande poder consigo, você pode impactar diversas vidas. E a gente é capaz de aprender de uma forma muito mais intensa do que a gente imagina. A gente subestima totalmente a nossa capacidade de aprendizagem. Eu tenho um amigo que desde o começo desse ano, ele começou a estudar Python, que é uma linguagem de programação, para quem não conhece, e Machine Learning, que é basicamente a aprendizagem de máquina. E na internet tem muito conteúdo, inclusive gratuito, sobre coisas que são tão ricas, que fazem que a gente possa crescer como pessoa. Hoje esse meu amigo não é nenhum especialista, mas ele já está anos-luz na frente do que ele era há alguns meses atrás. Então, ao invés de focar naquilo que ele não controla, por exemplo, uma pessoa que está se formando em engenharia e ficar chorando porque não tem mercado, ele pode focar naquilo que ele controla, ou seja, ele pode se desenvolver e certamente ele não vai ficar sem emprego. Porque cientista de dados é uma profissão que está em altíssima demanda. Então, a dica que eu dou é a gente gastar energia nesse tempo naquilo que nós controlamos. Os exemplos que eu dei foram livros e cursos. Vou deixar aqui na descrição o link da Udemy, que é uma plataforma que tem vários cursos gratuitos e alguns pagos, e que disponibilizou, se não me engano, 40 cursos que eram pagos, né? E agora estão gratuitos durante esse tempo de quarentena. Se vocês acharem interessante, é bacana conhecer essa plataforma. Outra coisa bacana é você comprar livros. Eu compro os meus livros na Amazon. Geralmente o livro chega em 3 dias, 5 dias, dependendo do livro e da quantidade de livros que você compra. Então esse foi o insight do vídeo. Separar coisas naquilo que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar e gastar as nossas energias naquilo que a gente controla. E não ficar horas e horas do dia gastando e tendo a falsa sensação que nós estamos mais instruídos e que nós crescemos como pessoa simplesmente por ver várias informações repetidas todos os dias na televisão. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.